Vamos lá, galera! Ó, Malvadão aí, empata com o Vasco, 0-0, né, mano? O time foi bem, o goleiro do Vasco ali fez diversos milagres ali. Infelizmente, a bola não entrou, né? Mas vamos acompanhar aí a entrevista, aí, um trecho da entrevista do Felipe Luiz e o Romário também aí se entregando ao Flamengo e também ao Vasco. Deixe seu like, se inscreve, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Saudações rubro-negras e bora acompanhar. A gente vem acompanhando um pouco do Flamengo, o último jogo, 6-0, que traz muita confiança para os jogadores, não só para os jogadores, mas também para a comissão técnica no geral. E hoje a gente vê um empate que foi muito disputado entre as duas equipes. E eu queria saber um pouco de você, como controlar até esse excesso de confiança para que a atenção, o foco, e entendendo também que existe um adversário do outro lado do campo, para que isso continue sendo respeitado, não que tenha sido desrespeitado, mas no sentido de levar totalmente a sério, né? Obrigada. Boa noite. Não vi em nenhum momento excesso de confiança. Aliás, eu prefiro o excesso de confiança que a falta de confiança, né? Mas em nenhum momento eu vi excesso de confiança, ao contrário, jogadores super intensos, querendo vencer em todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer um jogo para frente, vertical e até pecando em excesso por isso, muitas das vezes, principalmente no primeiro tempo, mas fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele tivesse, mas o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado. A gente vê que tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca em nenhum dos jogos e não ia ser fácil hoje, mas nós fizemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Portanto, esses dias acontecem, a gente tem que esquecer, deixar o resultado e olhar realmente o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros sim, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas como eu falei, para mim, na minha opinião, fizemos um jogo onde merecemos mais. Felipe, aqui. Thiago Lima do GE. Nem acho que não fez um bom jogo, mano. Queria te perguntar qual a sensação você sai desse jogo, um jogo onde o goleiro adversário sai com o melhor em campo. E no segundo tempo, com a dificuldade de entrar na área do Vasco, você não chegou a pensar em colocar o Luiz Araújo por conta da finalização, a boa finalização que ele tem de fora da área? Obrigado. Desculpa, no começo você falou o que a pergunta? Do empate? Bom, não, claro que a gente esperava vencer um jogo. Entramos em todos os jogos para vencer, mas sabemos que o clássico nunca é fácil, tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito, e fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos. Então uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos. E da minha parte, principalmente, queria ter vencido, né? Mas e o outro foi do Luiz Araújo. Do Luiz Araújo, pois eu optei pelo Plata jogar uns minutos de 9 no lugar do Bruno. Aí depois, com a entrada do Pedro, eu passei o Plata para a posição natural dele. E não, naquele momento, né, que o time fiquei com uma troca ainda para o final, mas eu entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação, e mais também estabilidade na hora da perda da bola, né? Então na transição defensiva ele ia controlar melhor, entrava fresco, o Nico já vinha baixando um pouco o ritmo e optei por essa troca, mas a troca do Luiz era uma troca que eu tinha pensado no lugar do Arrasca, principalmente por isso, mas na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, eu optei pelo Alan para retomar o controle e tentar empurrar o Vasco para a área deles. Assim conseguimos, tivemos mais 2 chances aí no final, mas infelizmente o goleiro deles, O goleiro tá virado na peste. Grandes defesas. Tá virado Felipe, na boa giraia. noite. Aqui. Miserável. Você mesmo acabou de mencionar que até criou mais que o Vasco, apesar do goleiro Agostinho Rossi também ter sido testado pelo ataque adversário. Mas, mais uma vez, né, o Flamengo tendo dificuldade para conseguir ser eficiente, né, conseguir converter as oportunidades em gol.
até que ponto, na sua opinião, foi mais mérito também do goleiro adversário, que hoje Foi teve uma mérito noite agora, pô, exuberante, agarrou demais. ou pecado dos jogadores do Flamengo em não conseguirem aproveitar as oportunidades que foram criadas? Agarrou demais, tá Bom, doido? eu acho que tem mérito das duas partes, tanto do goleiro deles como do treinador deles, que trabalha muito bem essa fase defensiva. Mas assim, nós chegamos no primeiro tempo, principalmente com bastante facilidade na área do Vasco, principalmente pelo lado do Michael. E na hora do último passe, da última finalização, da hora do jogador ser determinante, a gente não estava fino. Hoje, infelizmente, não tivemos. E outra, também não finalizamos menos jogadas com tempo, né? Porque o Vasco, como eu falei, defende bem, os zagueiros leem bem a jogada, cobrem bem a profundidade. Portanto, tivemos menos tempo para finalizar. Isso é mérito do Vasco. Mas os mecanismos estavam aí, toda a estrutura montada para os jogadores chegarem e criarem as chances. Depois, isso acontece no futebol. Não foi a primeira, não vai ser a última que vai acontecer. Sempre é mais fácil jogar em contra-ataque, com mais espaço, quando o time todo se fecha atrás. É mais difícil porque são mais pernas, mais gente para entrar, e esses jogos aí acontecem. Oi, Felipe, Sérgio Lobo. Eu vou insistir um pouquinho nesse tema que você respondeu agora. Você já falou do Léo Jardim, ok, fez um grande jogo. Vasco clássico, ok, é clássico. Mas você considera que alguns jogadores que são fundamentais no teu time, e aí assim, você já falou do Michael, mas o Gerson, Arrascaeta, enfim, a gente já cansou de elogiá-los aqui também. Faltou um pouquinho o brilho deles hoje, faltou essa última bola ou a penúltima bola, faltou esse brilho. O próprio Bruno Henrique também, hoje ele teve poucas chances, leitura de jogo. Você considera que hoje, tecnicamente, esses jogadores não estavam, digamos, numa noite feliz? Não, eu não acredito nisso. Eu vi que com a bola os jogadores estavam bem, não estavam perdendo a bola. O Arrascaeta, o Gerson não estava perdendo a bola. Claro que depois, dentro da área, o Gerson teve 3 chances, né, no primeiro tempo. Uma de cabeça, uma de fora, um chute de fora, um passe atrás, e a outra agora que eu não estou lembrando. Mas ele teve algumas chances de fazer gol, mas a finalização não foi perfeita, né? Depois o Pedro teve chances, o Cebolinha teve chances. Mas eu não senti o time mal com bola, sabe? Eu não senti o time sem confiança. Não senti aqueles erros onde a bola escapava do pé. Eu senti um time com confiança, construindo as jogadas, mantendo a solidez, principalmente a organização para atacar e dando poucas transições, né, poucas possibilidades de contra-ataque para o Vasco. Né? Claro que o Vasco tem jogadas preparadas e conseguiram sair algumas vezes e criar algum perigo, mas o time manteve a organização. Depois, não senti eles abaixo nesse quesito, mas claro, brilharam, como você falou, brilharam, porque quando não faz gol, obviamente que não teve o brilho que precisa. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Bruno Henrique, em cima daquilo que você quis dele no campo, aquilo que ele se propôs a fazer. E, em cima disso, já tem uma resposta do pessoal da fisiologia e tal, para a volta do Pedro por mais tempo. Lembro que lá em Belém, na Supercopa, você falou que é o melhor 9 do Brasil, que a partir do retorno dele, jogaria a favor do Pedro para o Pedro. Que você fizesse uma análise do Bruno e também respondesse a questão do Pedro. Obrigado. Bom, o Bruno fez tudo o que eu pedi, ficou posicionado onde eu pedi, atacou o espaço quando tinha que atacar, e nós geramos mais jogo, na verdade, pelo lado direito do Vasco, né? E aí ele sempre preencheu a área e não acabou tendo a chance, né? Algumas vezes o Wesley mesmo chegou também na linha de fundo e a bola não chegou até ele, mas ele estava sempre onde eu pedi para ele estar, fez os movimentos que eu pedi para ele fazer. Portanto, quando um jogador faz tudo que o treinador pede para mim, independente de que tenha feito gol, o resultado acontecesse ou não, não importa. Eu gostei do jogo do Bruno. E sobre o Pedro, sempre que o melhor, o jogador determinante, o artilheiro, sei lá, a estrela do time está presente, o treinador ele tem que fazer o time girar em torno a isso. Né? O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno,
e do Plata. Então, minha função é adaptar esse estilo dele, fazer outros mecanismos para que ele não precise fazer os mesmos movimentos que o Bruno ou que o Juninho. Ele fez um gol que ontem, os mano. outros jogadores façam para dar mais tempo Quase para que ele. o Pedro brocou, quase. Deixou o goleiro explorar safado, o que ele viu? tem de melhor. A partir do momento que ele esteja no nível do jeito que ele estava antes de machucar, obviamente que o time vai jogar para ele, né? Então é um processo, agora são 7 meses sem jogar, acho que foi o terceiro jogo que ele acabou de entrar, hoje entrou também acho que 30 minutos. É bom que ele vá somando minutos, vá se adaptando à equipe, se adaptando ao modelo, e depois, não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos, ele nos vai entregar muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Laje do Alfogo da Flamengo TV. Em 2021, você como jogador estava lá jogando contra a LDU, né? Flamengo venceu por 3-2, é um tema batido, mas necessário. A questão da altitude, né? Vai ser, se eu não me engano, a sua primeira experiência como técnico comandando um time na altitude, né? Com esse contratempo. Queria que você falasse para a torcida o que ela pode esperar do seu Flamengo nesse jogo-chave da Libertadores. Bom, eu não sou muito de dar recados para a torcida, né? Eu gosto de que o time fale dentro do campo, vocês já me conhecem bem. Mas sim, nunca é fácil jogar na altitude, sempre é difícil pressionar alto, porque os jogadores eles perdem o fôlego rápido e não recuperam. O problema da altitude é que você não recupera do esforço explosivo que você fez. Então, se o lateral sobe para atacar, ele não consegue voltar, né, como aqui no nível do mar. Então, o jogador tem que dosar melhor o esforço para poder performar, né? Então, assim, vamos tentar fazer um jogo muito sólido a nível da fase defensiva e depois tentar controlar o jogo com a bola o máximo possível para tentar conquistar, fazer um grande jogo para poder vencer, que precisamos muito dessa vitória. Felipe, Isaac Andrade, do Flavoz. Você já falou bastante, explicou essa questão do jogo, da evolução do Flamengo, de entender a proposta do Vasco. O Vasco também veio com uma proposta bem interessante no primeiro tempo. O Flamengo foi evoluindo, superando ali a marcação do Vasco, e no último terço foi bem ofensivo, com mérito total do goleiro deles. Mas, entrando um pouquinho mais no detalhe, você acredita que entre esses 3 pontos, qual que, de repente, seria um dos motivos da explicação dessa questão do empate com o Vasco hoje? A tomada de decisão sua, por conta de substituições ou dos atletas de escolher a melhor finalização ou melhor passe, a questão de movimentação ou a execução técnica do que já foi treinado? A segunda qual é? A movimentação. E a terceira? É a execução técnica. Se o Gerson faz o gol, se o Pedro faz o último gol, a gente não estaria falando dessa mesma maneira, né? Mas sempre que acontece alguma coisa de errado, eu fico com o número 1 treinador. Poderia ter feito mais. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar por Jorge Arrascaeta. En los últimos partidos ha comenzado jugando por delante de los volantes, pero a la hora de recibir siempre se mueve hacia la izquierda o muchas veces cerca de la referencia de área. ¿Es una libertad que le das tú? ¿Está trabajado? Cuéntame un poquito acerca de esa situación. Não, posso falar em português? Ou em espanhol? Português? Então, não, foi plano de jogo mesmo. Foi sobre o que a gente estudou e acreditava que poderia causar dificuldades para o adversário defender esse movimento dele. Então, o Arrasca é um jogador que obedece muito taticamente, é muito inteligente na ocupação dos espaços, identifica muito bem os espaços, gera muita vantagem, vantagem tática, mas também a vantagem qualitativa que ele possui e nos dá muito. Então, assim, o importante é que ele está sendo muito decisivo para a gente, nos está gerando muito jogo, mas esse pedido foi meu. Logo no primeiro jogo que ele partiu, quando ele partiu que botou na frente, eu não sei, as coisas malucas vêm. E aí temos aí o Romário, né, mano? Falando aí da paixão dele pelo Flamengo, falando da paixão dele aí pelo Vasco também, né? Não tem como, né? Jogou, foi ídolo nos 2 times. E o Bueno atrapalhando e errando o nome de todo mundo, como sempre. Acompanhe. Na minha cabeça, eu disse, segura o baixinho que eu quero ver. Pegou. Pegou? Pegou. E ninguém segurava. Virei baixinho. Virou baixinho. O Bueno tava Michael, ele tava Mikael.
não é tão grande. É assim, verdade, né? é verdade. Então, já estão dizendo aqui que o teu óculos tá maneiro, cara. Ah, obrigado. Teu óculos Tive tá que maneiro. lançar, né? A gravação foi boa? Foi ótimo, parabéns. Parabéns pra você, rapaz. Vocês não têm ideia como ele é como entrevistando. Arruma cada encrenca, rapaz. As perguntas são boas, né? As perguntas são boas, mas algumas bem provocantes. Mas tu sai bem. Sou ligeiro que nem você. Ligeiro, é verdade. Sou ligeiro que nem você. Romário, o que é pra você estar aqui, nesse momento, com um confronto de Vasco e Flamengo? Eu estou dizendo Vasco e Flamengo porque o mando de jogo é do Vasco, né? Então, num confronto de Vasco e Flamengo, com a importância que você teve, com o amor dessas torcidas. Você jogou também no Fluminense, mas... E no América. Um jogo no América, mas ele é presidente do América. É isso aí. Mas aí é um pagamento que ele está fazendo ao pai. Exatamente. Pagamento de coração, não é isso? Seu pai era americano de coração e alma. Exatamente. Assim como eu. Sério? Verdade. Pode rir, mas é verdade. Isso é bom demais. Mas, você tem alguma coisa que te lembre? Alguma coisa que te lembra, assim? Um confronto de Vasco e Flamengo, você no Vasco. Um confronto de Flamengo e Vasco, você no Vasco. Eu fiz uma não sei se você viu, deve ter visto, postagem nas redes sociais. 2 gols dessa. Um com a camisa do Vasco em cima do Corinthians e um com a camisa do Flamengo em cima do Vasco. Você nem ajeitava nada. O cara tocasse, você já partiu, o zagueiro já ficava para ataque. Um de perna esquerda e outro de perna direita. Mas o que te fica na cabeça? Bem, boa noite. É um prazer poder estar aqui, participar contigo, Galvão, desse programa. O Vasco e Flamengo realmente tem várias recordações. Posso falar um lance de cada jogo. Teve um lance que me marcou muito jogando no Vasco, foi logo no começo da minha carreira. Foi um lance que o Leandro foi atrasar a bola de cabeça. Eu antecipei o Zé Carlos, dei um lençol no Zé Carlos e fiz o gol. Ali eu estava começando e com certeza ali as portas começaram a se abrir para mim. E em cima do Flamengo. Em cima do Flamengo, exatamente. E um outro gol importante foi o meu 99 gol, que foi aqui no Maracanã com a camisa do Vasco em cima do Flamengo, que isso me marcou também. E sim, gols com a camisa do Flamengo em cima do Vasco foram alguns também. Então assim, nesse momento lembrar, eu não tenho muita lembrança não, mas eu quero dizer que para mim, como você falou, joguei no Vasco, joguei no Flamengo, joguei no Fluminense, joguei um jogo no América e para mim é uma honra e muito orgulho poder ter vestido a camisa desses times. Todas essas torcidas sempre me respeitaram bastante, tenho um carinho muito grande com isso e sou muito agradecido ao Flamengo pelo tempo que eu passei e ao Vasco. O Vasco, na verdade, abriu as portas para mim, foi o time que eu mais ganhei, tive mais título com a camisa do Vasco e foi lá que eu fiz o gol mais importante da minha vida, na minha opinião, que Qual foi? 1000 gols. Eu queria falar dessa história de 1000 gols, cara. Eu quero falar dessa história, eu vou pegar até aqui para poder... falando de gol, os 3 maiores artilheiros da história do Maracanã, porque agora se fala muito do Pedro, se fala muito do Gabigol, do Bruno Henrique, para o Maracanã novo. Os 3 maiores artilheiros da história do Maracanã, Zico, Roberto e Romário. Tá bem entregue, né? Sem problema. Tá bem entregue, né? Muito bem. Tá bem entregue. E tem o seguinte, você teve um domingo de Páscoa, amanhã é um domingo de Páscoa, que você castigou o Flamengo. O Vasco meteu 5-1 no Flamengo, você fez 3. 5-1. Eu lembro disso. Em 2000. 2000. Você sabe que da história das goleadas, foi a maior goleada que o Vasco deu em cima do Flamengo, 5-1, e o Flamengo depois veio conseguir agora, mais agora, recentemente, um 6-0. Porque são sempre... O Flamengo nesse momento tem mais vitória, mas são sempre jogos muito duros, né? É uma grande rivalidade. Você sabe que eu estava buscando números hoje para falar com você. Aí a história quem tem mais gol na seleção brasileira. Aí a FIFA, ela faz uma lista onde só não vale jogo amistoso, não vale jogo contra clube, não vale... Para mim, botou a camisa de seleção brasileira, jogou, tá jogando, né? Eu conto assim. Você conta assim, né? Exatamente. Então, nesse da FIFA,
o Neymar é o primeiro, o Pelé é o segundo, e aí depois é uma briga ali. Você, Zico e Ronaldo Fenômeno, sempre, 3. Aí vem para a CBF, aí ela conta esses gols. Aí o primeiro é o Pelé. E o resto é uma briga danada para ver quem vem ali. Ah, não é o Neymar o primeiro? Pela CBF? Pela CBF não, pela CBF é o Pelé o primeiro, o Neymar vem em segundo, e depois a briga ali é Zico, Ronaldo e você. Mas sabe o que me impressionou? Uma coisa que eu acho que você nunca viu, cara. Eu fui ver pela primeira vez. Eu fui pegar a média. Quantas partidas o cara jogou, quantos gols fez, fiz aquela divisãozinha que a gente aprende na escola, para pegar a média. Tanto na lista do critério da FIFA, quanto na lista do critério da CBF, a melhor média é do Pelé. E a segunda de quem é nas duas listas? Minha, claro. Ele nunca tinha visto isso, cara. Você está falando, eu acredito 100%. Esse detalhe realmente eu não sabia. Galvão, vou te dar outro detalhe, Galvão. Fala. Vou te dar outro detalhe, então. Prazer estar com você, Romário. É o seguinte, já que estamos aqui no Campeonato Brasileiro e você tocou nessa média, acontece a mesma coisa. O maior artilheiro no Campeonato Brasileiro, o número de gols, Dinamite. O segundo, o Fred. O terceiro, o Romário, que marcou 154 gols em 251 jogos. A média dele, 0,6. Maior do que a do Roberto, maior do que a do Fred. O Romário fazia pouco gol, viu, cara? Ele fazia pouco na Copa do Mundo 94, então... O cara fez gol de cabeça, cara. Verdade. Com essa altura toda. Quase impossível, né? Na semifinal. Semifinal. Suécia. Quando tá só aí o Jorginho, que eu falei, não, o Jorginho pelo alto não. Você pequeno ali. Ou o Jorginho reclamou disso um tempão. E eu não sabia. Aí um dia quando ele foi no programa, porque você também foi, no Velho Bem Amigos, que hoje é a Galvão e Amigos, eu falei para ele, Jorginho, você sofreu tanto tempo, cara. Se você me falasse, eu pedia desculpa para você. Quero pedir desculpa agora que você botou a bola na cabeça do Romário. Perfeito. Você ali, pá, matou a charada. E tem outra coisa, quero que você conte uma história aqui. É verdade que você não treinava pênalti? Não estaria numa lista de decisão por pênalti? Quando foi para decisão por pênalti da Copa do Mundo, você falou pro professor? Deixa comigo. Eu vou bater isso aí. É? É minha vez. Eu tinha, até aquele momento, eu tinha batido 2 pênaltis. Um pênalti foi pelo Barcelona, em Barcelona, perdi. E o outro pênalti foi uma final que o PSV jogou, eu não sei se foi nacional, independente, uma final em Tóquio, que eu acabei fazendo. Então, assim, eu não era muito fã de bater pênalti. Foi de campeão de clube. É, então. Isso, a final, PSV e nacional, independente, alguma coisa. E eu não era muito de treinar pênalti, porque eu particularmente não gostava de bater pênalti. Eu não gostava de treinar também. Também, também. E na final, eu entendi que quando a gente é grande, Galvão, o grande tem que aparecer nos grandes momentos. Então, assim, eu tinha uma responsabilidade, não sei se maior do que os outros, mas pelo que eu tinha falado, pelo que eu tinha me comprometido com o Brasil, eu tinha certeza que aquela ali era meu momento, era minha hora. E o Parreira começou a perguntar quem iria bater e eu rapidamente levantei o dedo e falei, professor, tá comigo? Quer? Eu falei, claro que eu quero. Aí fui lá e bateu na trave. Quase matou a gente do coração. Quase me matou também. Quase matou a gente. Eu ali para gritar o gol, tocou na trave. Você bateu tão bem que você bateu pelo lado de dentro da trave. Lá de dentro da trave. Flamengo. É isso aí, galera. Coletiva aí do Felipe Luiz, falando um pouco sobre o jogo do Vasco. Infelizmente, não vencemos. Torcer pro Palmeiras hoje perder ou pelo menos empatar, porque senão o Palmeiras assume a liderança, tá? Mas o foco agora fica para terça-feira contra LDU. O Flamengo tem que vencer ou ao menos sair com empate de lá, senão vai complicar a vida do Malvadão. Beleza, galera? Bom domingão de Páscoa a todos. Saudações e é nóis. Valeu!